Boa tarde, pessoal. Eu sou Breno Costa, sou aluno do doutorado. A minha orientadora é a professora Aleté Araújo. E eu vim apresentar aqui para vocês, nesse seminário, falando sobre o estado atual da nossa pesquisa, né? Que basicamente sobre monitoramento, né? E a gente está aqui dando esse título provisório ainda de que é uma funcionalidade fundamental, né? Na orquestração de serviços em fog computing. A gente tem aqui esse contexto de fog computing. Então, fog computing é um paradigma complementar a cloud computing. A gente tem aqui uma arquitetura genérica, já bastante conhecida, em que a cloud que se posiciona, né, acima, entre aspas, aqui da fog, e a fog fica intermediariamente entre a cloud e a camada de internet das coisas, fazendo essa ponte, né? E atendendo a caso de uso que a cloud não consegue atender da melhor forma, como caso de uso de tempo real, sistema de tempo real, com baixa latência e considerando também características específicas da fog, como uma grande distribuição, um grande volume de nós, né, de equipamentos que podem ali se utilizar, e uma distribuição também muito maior do que a computação em nuvem, né? E aí, nesse contexto, o Bonomi propôs, em 2014, o que seria uma camada de orquestração que pudesse proporcionar o manejo e a execução, a coordenação de serviços em fog computing. Então, ele trouxe esse ciclo, né, MAPE, que é as funções de monitoramento, análise, planejamento e execução, interagindo com o ambiente de execução do NoFog e fazendo com que os serviços, né, sejam conhecidos, disponibilizados e monitorados, corrigidos quando necessário, né? Então, de forma uma camada de orquestração e a orquestração sendo essa função de coordenação e gestão. Na sequência, o Vaqueiro et al. Aqui em 2019 e o Velasquez também em 2018, eles listaram desafios que a orquestração em fog teria, né, que vencer, como, por exemplo, essa heterogeneidade, né, dos dispositivos e dos ambientes de execução na fog, esse grande volume, essa instabilidade das redes de acesso, que são diversas, né, e que pode fazer com que os nós sumam e apareçam temporariamente, né? E essa gestão dessa indisponibilidade temporária, digamos assim, é um desafio que precisa ser vencido. Nesse contexto, a gente fez uma revisão sistemática da literatura sobre a orquestração em fog. A gente analisou 50 trabalhos que propunham, né, soluções para a orquestração em fog, e a gente criou essa arquitetura genérica que está aí desenhada, baseada nessas propostas, né? Então, a arquitetura genérica mostra basicamente quais funções compõem um orquestrador, né? Como, por exemplo, aqui o gerenciamento de serviços, a função de otimização para conviver com essa toda essa dinâmica da fog, né? E também em que dados e serviços precisam ser armazenados. Então, a gente consolidou essas 50 propostas e gerou essa arquitetura genérica que mostra que um dos resultados que a gente conseguiu é mostrar também que o monitoramento é uma dessas funcionalidades, e o monitoramento ele foi implementado pela grande maioria das 50 propostas, em torno de 46 citavam monitoramento, mas que a grande maioria delas também, embora considerasse que o monitoramento era relevante e estava disponível na sua proposta, eles não desenvolveram e não propuseram nada específico para FOG, né? Considerando que o monitoramento existia e iria estar ali de alguma forma, né? E aí, essa revisão sistemática sobre a orquestração, a gente publicou aqui agora em janeiro, nesse periódico ACM, Computing Surveys, o CSU, que é um Qualis A1, e a partir desses achados sobre a orquestração, a gente evoluiu para estudar o monitoramento em fog, né? A gente percebeu que o monitoramento era um gap de pesquisa importante, uma funcionalidade importante, com um papel relevante, mas que não estava tendo uma boa atenção da academia, né? Monitoramento em fog. Então, a gente viu que o monitoramento é base para diversos objetivos, né? Da orquestração em si, como usar os recursos de forma eficiente, né? Medir desempenho, avaliar desempenho e, consequentemente, os compromissos de SLA com o usuário. E
o Abderrahim et al., em 2017, listou algumas características algumas propriedades do monitoramento em FOG que são bastante aderentes às características da própria FOG, né? A necessidade de o sistema escalar, já que a FOG também pode ter um volume grande de dispositivos, né? E isso acontecer também em ondas rápidas. Essa resiliência para ao aparecimento ou sumiço, né, de dispositivos e para as mudanças de rede, né, também. Modularidade como um processo, já que a FOG também pode ser usada em diversos casos de uso, a modularidade ajudará, né, a ela se adaptar, digamos assim, a essa proposta de monitoramento se adaptar a diversos casos de uso dentro da FOG, né? E também a necessidade de estar próximo, assim como a própria FOG essa proposta de prover serviços e recursos próximos ao usuário final, o monitoramento também cumpre isso. E a gente estudando um pouco mais de monitoramento, trouxe aqui o Abderrahim et al. 2017 e Brandon et al. 2018, uma, uma composição do monitoramento como essas três funções, né? A função de observação, que é justamente o achado dos dados, a coleta dos dados, das medições, o processamento de dados, que é uma função de verificação em cima desses dados coletados e tomada de ações também mais rápidas, né? Por último, a exposição desse dado. Então, o sistema de monitoramento, o monitoramento em si, ele não só coleta para tomar, eventualmente, alguma decisão rápida, como ele também armazena isso para outros usos históricos e para outros usos feitos pelas outras funcionalidades da própria orquestração, como a gente viu, né? O gerenciamento de serviços, por exemplo, gerenciamento de recursos. Então, há vários outros usos que o dado coletado pelo monitoramento pode ter ou deve ter, né? E a gente tem também aqui outras características, como os domínios de instrumentação. Então, são três domínios de instrumentação: métricas, né, que é uma medição de algum parâmetro em um determinado momento do tempo, como, por exemplo, o percentual de CPU livre em um determinado nó FOG. Logs, né, e aí, que é uma informação mais desestruturada, né, de ações que foram ali escritas, né, em texto normalmente, do uso do sistema, e traces, que são a representação de uma requisição dentro de um sistema, né? Então, a ideia é como se fosse um log mais estruturado para mostrar um caminho que uma requisição tomou dentro do sistema, desde o seu início até o seu fim, e essa informação é relevante em outros processos que a gente vai ver aqui, que usam o trace para determinar o que aconteceu com um determinado sistema, né? Ou serviço. Ou a diferença de black box, monitoramento black box e monitoramento white box, né? A ideia do black box, isso vem da ciência de testes em software, né? A ideia é que você usar a interface pública daquele objeto que está sendo monitorado e conseguir uma informação sobre ele. Então, normalmente, o black box, ele diz se aquele objeto monitorado ele está no ar ou não, se ele está com um problema ou não, né? Se ele está respondendo como deveria. E o white box é um detalhe assim um pouco mais e consegue são informações suficientes para responder por que o objeto não está funcionando ou desempenhando como deveria, né? E aí a gente tem uma certa associação entre o monitoramento black box com o uso de métricas e o white box com o uso de logs e traces, né? E eles não são, eles convergem, eles se complementam, né? A observabilidade é um outro termo que tem sido usado como se fosse é um termo emergente aqui, vindo da teoria de controle, e a observabilidade é a característica que um determinado sistema tem de prover informações suficientes para demonstrar o seu estado, né? Então, é uma característica do objeto sendo monitorado, digamos assim, né? Mas a observabilidade tem sido usado como um superconjunto de monitoramento, como se fosse um monitoramento mais avançado, principalmente no contexto de monitoramento de web services, né, e de microserviços. Então, a gente também trouxe isso daqui para, na verdade, mostrar, né, que essas pesquisas sobre observabilidade, elas também estão dentro desse contexto do monitoramento para FOG, né? Elas fazem parte embora com outro nome, né? E o que os sistemas de monitoramento, eles se dividem estruturalmente em três componentes, né, na maioria dos casos. Um agente, né, que faz a parte de observação, que coleta esse dado, né, seja dentro do nó, digamos, do dispositivo ou de fora. Um gerador de eventos, que a gente está chamando aqui, que consegue, né, a partir dos dados coletados, tomar ações ou enviar notificações, enfim, registrar
a algum evento que o dado, né, demonstra que ocorreu, e o servidor que recebe esses dados e também pode fazer processamentos em cima dele e disponibilizá-los para outras funcionalidades, né? E aqui a gente traz uma visão detalhada daquela camada de orquestração que a gente mostrou no começo, né, do ciclo MAPE, mas agora com um detalhamento que para cada um deles, no caso do A, do analisar, a gente está mostrando aqui ó, que um processo da orquestração que faz cumpre essa função, digamos assim, né, é a otimização, né, que analisa os dados que estão disponíveis ali para que o orquestrador tome uma decisão. Né? Isso aqui é uma camada de orquestração que está sendo detalhada. A parte de planejamento feita as funcionalidades de gerenciamento dos serviços e gerenciamento de recursos. E a própria execução aqui, pelo nó que fica o agente que fica no nó, que é onde fica o ambiente de execução, né? Então, e o monitoramento em si, que é um detalhamento de tudo isso que a gente viu até agora, né? Então, aqui a gente tem as funções de monitoramento detalhadas aqui como quais são os requisitos, né, que estão incluídos em cada uma dessas funções de observação, processamento, exposição, que eles se relacionam com os domínios de instrumentação, né? Métricas, logs e traces, que são esses formatos de dados e o conteúdo dos dados que vão ser armazenados e transmitidos, e que também tem uma citação aqui ó, de padrões que já existem, como Open Metrics e Open Telemetry, que são propostas recentes de padronização desses dados, né? De formato de padronização. E aqui o sistema de monitoramento, né, as suas funções, o agente, e como é que eles se relacionam também com cada uma dessas funções de monitoramento. Né? Tem a estrutura do agente com a função, o processo do monitoramento. Então, a ideia é detalhar essa camada de orquestração baseada nessas todas as informações que a gente coletou sobre o monitoramento. E aqui a gente tem uma visão mais completa, né? E, evoluindo, a gente criou também uma taxonomia de monitoramento em FOG, onde a gente identificou os principais domínios, né? E aqui a gente tem a topologia, por exemplo, se é centralizada, distribuída ou hierárquica, né? Quais são os propósitos do monitoramento, né? O uso dos recursos, a tolerância a falhas, e se aqueles sistemas de monitoramento eles endereçam as necessidades de orquestração, né? E o quanto, né? Se é parcial, se total, ou seja, se eles podem ser utilizados dentro de um orquestrador. E aí a gente detalha no trabalho que a gente já terminou no artigo, cada uma dessas características, desses domínios e categorias, e que compõem essa taxonomia, né, para avaliar o sistema de monitoramento em FOG. E, por fim, a gente avaliou 10 propostas de monitoramento em FOG usando a taxonomia, né? E a gente tem aqui um resumo disso, né? Quer dizer, todos os enquadramentos que foram feitos, por exemplo, o FMON-E, que é uma proposta de monitoramento, como é que ele se enquadrou nos propósitos, na topologia, e por aí vai, né? Então, o que a gente entendeu também analisando esses dados dessa tabela é que as características mais comuns, né, das soluções de monitoramento em FOG, utilizando essas 10 soluções que a gente encontrou e categorizou, são que tem um propósito para o monitoramento de desempenho, que tem uma topologia centralizada, é a mais comum, e o agente coletando métricas, né? Nenhum deles praticamente coleta nem log nem trace, e numa maneira ativa, ou seja, que o próprio monitoramento ele interfere, né, eventualmente na medida, né, ele também se gasta recurso de rede de processamento para coletar, isso é uma maneira ativa, e enviando esses dados periodicamente, usando push, ou seja, é o agente que fica enviando isso temporariamente, né, para o servidor, com o push como modelo de comunicação e com a solução genérica, digamos assim, mais comum, mais frequente, endereçando parcialmente as necessidades de orquestração, ou seja, com um pouco de esforço consegue-se fazê-la 100%, digamos assim, aderente à orquestração, né? E alguns são aderentes à orquestração já. E a partir de agora, os próximos passos são desenvolver uma proposta nossa de monitoramento de recursos e serviços na FOG, né, baseado naquela arquitetura genérica de orquestração, ou seja, que há outras funcionalidades que vão usar esses dados para assuntos específicos. E o monitoramento, ele se preocupa com aquelas três funções, a observação,
um eventual processamento e o armazenamento, a exposição desses dados, né? E a implementação dessa proposta de monitoramento, escolher quais ferramentas a gente vai utilizar, por exemplo, e quais ferramentas vão se integrar, quais padrões, e uma proposta que a gente consiga monitorar as 3 camadas de infraestrutura, plataforma e serviço, usando os 3 domínios de monitoramento também, né? Métricas, logs e traces. E avaliar essa proposta em um ambiente real, né? Então, esses são os próximos passos da pesquisa. Esse artigo está pronto, a gente submeteu para o I3E e está aguardando as revisões. Aqui são as referências e eu queria agradecer a vocês. Obrigado.